E eu volto aqui, né, ao professor Marcelo. Professor Marcelo, né, passando por essa questão do tribunal ter se empoderado, levantado a espada de Grayskull, né? E também uma outra questão que o senador ele discorreu no final, né? O silêncio de alguns. Eu falei hoje mais cedo no Pânico que eu fiquei estarrecido, porque eu leio o jornal O Estado de São Paulo desde que eu aprendi a ler, desde que eu sou criança. E eu vi um artigo do Eugênio Butti, não sei se você chegou a ler. Não cheguei a ler. Eu fiquei, realmente, ele não menciona esses casos do TSE, mas ele faz coro para uma matéria da Economist que a escolha do candidato do PT é democrática, que a escolha no candidato do PL é antidemocrática e que o jornalismo deveria fazer essa escolha. Olha, eu vou muito... Se eu puder fazer um comentário acerca do depoimento, da declaração ou da entrevista do senador, eu vou fazer algumas considerações. Vamos direto ao ponto. Primeiro, já está muito claro que não vai ser feito muita coisa. Por quê? Porque coloca-se como um processo muito lento de discussão diante de um ato que está sendo cometido a toda velocidade neste momento. Mas eu poderia dar dicas para o senador. Poderiam já entrar com uma PEC ou resgatar ou sugerir que o Arthur Lira ou qualquer outro presidente da Câmara retire lá debaixo da gaveta a questão do foro privilegiado. Se só acabar com o foro privilegiado, já muda muita coisa. Mas eu posso dar outras sugestões. Uma delas, fazer uma PEC, mas acabar com um Supremo Tribunal Federal recursal além de constitucional. Porque a função do Supremo Tribunal tem que ser constitucional. É para isso que ele é pago. É para isso que ele existe, para ser constitucional. Exemplo, eu vi várias vezes as pessoas dizendo assim... Não, Marcelo, só um reparo. O problema também é que nossa Constituição, ela também não sabe que ela é para ser constitucional, né? O Constituinte não sabia que a Constituição era para ser constitucional. Eu vou te dizer o seguinte, a nossa Constituição, apesar dela ter produzido avanços espetaculares na questão do Estado Democrático de Direito, ela conseguiu fazer, não é um jabuti, não é uma jabuticaba, ela conseguiu fazer um quasímodo. O que é o quasímodo? É o Corcunda de Notre Dame quando construía sistema político, que é uma das piores coisas que existiram. Dentre elas, a forma como as atribuições que foram dadas para os poderes e criar um sistema de pesos e contrapesos, que é um sistema de negociata. Nessa questão que eu coloquei, se você retira a atribuição recursal do Supremo Tribunal Federal, ele recua e vai fazer aquilo que lhe cabe. Mas eu poderia dar outras dicas para o senador. Debater também, acabar com o TSE, ser um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Por qual razão você tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal infernizando a vida do TSE, que deveria ser apenas um órgão mediador de um processo eleitoral a cada 2 anos, se nós vamos ter eleições a cada 2 anos? Agora, eu posso dar um elemento concreto para ele. Se a grande preocupação e demora, porque tem que ver os senadores, que são aqueles que fazem um contrapeso real ao Supremo Tribunal Federal, alguns não têm condição porque tem algum envolvimento, alguma coisa com o STF, é muito simples, eu poderia dizer, para a próxima legislatura, faça o seguinte, escolha como presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado, não dizendo que o Rodrigo Pacheco tem algum envolvimento, mas alguém que tenha competência suficiente para fazer aquelas demandas que são da sociedade brasileira. Dentre elas, colocar em pauta a exigência de que ministros se manifestem diante do povo. Posso aplaudir? Não, eu quero aplaudir. Mas super sugestão. Não, claro, continua aqui, eu quero aplaudir. Mas sabe por qual razão? Porque eu achei essa estrutura de raciocínio muito clara, lógica e factível. Mas continua, desculpa interromper, que está muito bom. Porque tem mais um erro no nosso processo. A legislatura no Brasil, ela tem a duração de 4 anos, de vereador para senador. Mas o mandato no Brasil, ele tem 4 anos para vereador até deputado federal. Mas no caso do Senado, o mandato é de 2 legislaturas consecutivas. Aí eles criam uma regra que é um absurdo. Exemplo, ninguém pode ser presidente do Senado consecutivamente 2 anos, dentro da mesma legislatura. O que isso significa? Terminou essa legislatura que tem o Rodrigo Pacheco, está começando a outra. Ele pode concorrer para ser presidente do Senado de novo. E nós vamos ter o mesmo marasmo e o mesmo tipo de negociação com o Supremo Tribunal Federal que nós vimos nesses 2 anos. Então ele tem que sair, porque já mostrou que ou ele não quer, ou ele não pode,
ou ele não tem é capaz, competência. exatamente. Simples. É uma coisa concreta que poderia ser feita agora. Muito bem. Olha... Desculpa. Não, desculpa. Professor Marcelo, eu estou extasiado. Constrangimento. Não, eu estou extasiado. Mas olha, só para dizer para vocês que ninguém está a salvo, tá?